eu acho que vai chegando uma hora que as palavras de outras pessoas não são suficientes, sabe, pra você expressar o que você sente. Mas eu tava sentindo muita necessidade de compartilhar o que tem dentro do coração da Mariana, sabe? O que a Mariana pensa, o que ela sente. Este é o podcast Rádio Disney. Amor, eu já te disse que... Cantando e compondo desde os 13 anos de idade, a menina tímida encontrou na música uma maneira de expor os seus sentimentos. A voz doce e o jeito cativante fez de Mariana Nolasco uma das principais artistas que surgiram no YouTube nos últimos anos. Participação em grandes festivais, colaborações com grandes. Nada disso tirou a humildade da menina que, com a música, tem ganhado cada vez mais espaço e conquistado cada vez mais fãs. Mari, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Disney. Quero te agradecer por você bater esse papo com a gente hoje. Obrigada. Eu que agradeço de estar aqui, o prazer é todo meu. Mariana Nolasco nasceu em Campinas, certo? Morou em Mogi Guaçu, né? Você parece que tem uma vibe muito zen, né? Tranquila. Você é assim mesmo desde criança? Como é que era Mariana na infância? Você gostava de brincar de quê? Conta um pouco pra gente. Olha, é verdade essa história. Comecei super cedo. E na infância, na verdade, eu era muito espoleta. Eu tinha dois lados, assim. Um lado meu era o tímido. Então, era um lado mais introspectivo, mais tímido e tudo mais. E o outro era completamente arteiro, que era mais na escola, assim, meus pais estarem vendo. Então, eu gostava muito de correr. Era uma coisa que eu fazia muito. Eu gostava muito de brincar com meu irmão também. Que eu tenho um irmão que ele é 2 anos mais velho, então a gente brincava muito junto, assim. A gente brincava de uma brincadeira que eu acho que a gente que deu esse nome, que era esconder bichinho. Que a gente pegava, tipo, bichinho, sabe? E ficava escondendo pela casa e depois o outro ia procurar. Essa era a nossa brincadeira favorita. Agora, falando sobre música, como é que era na sua família? O que vocês costumavam ouvir quando você era criança, quando você era adolescente? E eu queria saber se isso influenciou na artista que você se tornou hoje. Muito, com certeza. A família da minha mãe tem uma veia musical, assim, embora ninguém tenha seguido profissionalmente, né? A minha mãe, ela canta também. O meu irmão, eu aprendi a tocar violão com o meu irmão, né? Minha avó também gosta de compor, mas ninguém seguiu profissionalmente nessa linha. E eu também, na minha cabeça, não iria seguir, né? Sim. No fim, acabei seguindo. Mas uma coisa que meus pais colocavam bastante para escutar é MPB. Eles colocavam bastante palavra cantada pra mim, que era mais infantil, assim, eu gostava muito, até hoje eu gosto, assim, de palavra cantada. Colocavam bastante os CDs da Marisa Monte também, do Chico Buarque, então, com certeza, assim, eu vejo o quanto isso tem influência na minha musicalidade hoje em dia. Sim, Tô bem grata a eles. E a gente sempre, né, lê por aí, vendo em todos os lugares, que você começou a carreira com 13 anos, né? Quando você postou o primeiro vídeo e tal. Você considera mesmo esse o seu início? Porque se a gente for contar, você já tem 10 anos de carreira, né? Cara, que boa pergunta essa. Porque eu acho que hoje em dia eu considero, né? Porque foi quando eu comecei a cantar mesmo, né? Tipo, mostrar isso para as pessoas, mas... Eu acho que eu nunca respondi essa pergunta, achei legal, porque eu acho que quando eu comecei a fazer os vídeos não era profissional, né, na minha cabeça. Eu acho que a gente tem, eu comecei minha carreira a partir do momento que ficou profissional, né, que ficou sério, assim. Mas se eu for considerar desde o momento que eu comecei a cantar na internet, então já faz 10 anos. Mas eu acho que eu considero o momento que eu comecei a compor, que eu acho que foi quando eu comecei a levar mais a sério, assim, sabe? Realmente como um trabalho. Que eu saí da escola e eu falei, não, realmente, agora eu tô trabalhando com isso, sabe? Eu sou cantora, sabe? Porque antes era uma brincadeira, assim, que eu sempre gostei de cantar, né? Mas eu acho que eu comecei a levar mais a sério, assim, em relação a tudo, assim. Foi quando eu mudei para São Paulo também, quando eu comecei a escrever. Sim, e então, aproveitando esse gancho, em que momento que você decidiu fazer as suas próprias músicas, né? E por que você teve uma necessidade de mostrar, falar mais dos seus sentimentos, de fazer as coisas do seu jeito? Eu acho que sim, eu acho que vai chegando uma hora que as palavras de outras pessoas não são suficientes, sabe? Para você expressar o que você sente. Então, eu gosto muito, hoje em dia eu sempre faço, assim, de pegar músicas de outras pessoas, porque eu sou apaixonada por isso, assim, sabe?
de trazer para o meu universo, porque esse é o bonito da música, né? É a possibilidade dela ter várias interpretações e dela se encaixar em várias histórias diferentes. Acho que essa é a magia da música. Mas eu tava sentindo muita necessidade de compartilhar o que tem dentro do coração da Mariana, sabe? O que a Mariana pensa, o que ela sente, como que é isso. E aí eu descobri que não sou só eu, né? Que sinto essas coisas também, que as minhas músicas também se encaixam em outras histórias, né? Olhadas de outras perspectivas. Então, eu lembro que eu tava com muito medo, assim, quando eu fui lançar, porque parecia que eu tava expondo um lado meu que ninguém sabia. Eu falei, nossa, e agora? As pessoas vão saber que eu sinto, e sei lá, tipo, uma coisa meio assim, sabe? Porque as pessoas já conheciam a minha voz, já conheciam o meu rosto, né? A novidade era a letra, né? Então eu tava, caraca, aí eu falei, nossa, que bom, assim, eu acho que foi uma libertação pra mim, abrir um portal dentro de mim. Eu falei, meu Deus, agora eu nunca mais vou parar de escrever na minha vida, sabe? Você se sentiu exposta, né, da primeira vez, né? Exatamente, foi essa sensação de, nossa, agora as pessoas vão conhecer uma coisa que elas não conhecem, agora será que elas vão gostar também, sabe? Sim, sim. Ô Mari, e você é considerada uma das precursoras, né, de canais musicais no YouTube, né? E isso aconteceu de forma natural? Você foi postando e isso foi acontecendo, e daí quando você viu o seu canal estava tão popular, como é que foi essa história? Como que ela foi sendo construída? Eu gostava muito de assistir, né, covers, assim, gringos que tinha. Então, sempre quando eu ouvia uma música, eu ia lá e procurava a versão cover dela, que eu achava o máximo, assim. Todas as pessoas que gravavam cover, eu achava incrível. Eu falava, nossa, que legal, existe outra versão dessa música, e é muito legal também, sabe? Sim. Eu quero ouvir várias versões da mesma música pra, sei lá, eu achava divertido isso, sabe? Eu gostava muito. E aí eu começava a procurar, enfim, amava. Falei, nossa, que engraçado, não vejo brasileiro fazendo isso, né? Não tem muita gente, assim. Eu devia ter uns 11, 12 anos na época. Isso era, sei lá, 11 anos atrás. Então não era uma coisa que tinha, né? Acho que não existia nem expressão de influenciador, youtuber. A internet era muito ainda, estavam se descobrindo ainda uma nova, era muito novidade ainda, né? Não era uma profissão, né? Não, imagina, não era. Ainda mais na área da música, né? Era tipo assim, clipe, e é isso, assim, que tem de conteúdo musical no YouTube, né? Não tinha mais coisa, né? Hoje em dia você vê um monte de coisa, assim. Mas, o que eu tava falando? Esqueci. A gente estava falando sobre como foi o desenrolar aí do seu canal, né? Que você é considerada uma precursora. Sim, lembrei. Eu tenho isso, às vezes, eu esqueço onde eu tô, a minha cabeça é um pouco assim. Mas, então, o que eu tava falando? Eu gostava muito de assistir, né, os covers, só que tem ninguém fazendo isso no Brasil. E aí eu comecei a gravar vídeos, mas eu não compartilhava com ninguém. Eu gravava e deixava no meu computador secreto, olha, era um segredo, ninguém sabia que eu fazia vídeo. E as minhas amigas viram um dia, escondidas, porque eu não deixava. E aí eu tinha muita vergonha. E aí elas viram e falaram, nossa, tem que compartilhar isso. E aí no fundinho eu falei, realmente, eu tenho mesmo. E aí eu comecei a postar no Facebook primeiro. E aí amigos de amigos, pais e professores e a galera próxima começou a ver. Eu falei, nossa, tem bastante gente vendo, né? E aí tinha uma outra rede social que chamava ESC-FM, que era uma rede social de perguntas e respostas, sabe? Sim. E a galera começava a me perguntar coisa lá, dava pra responder em vídeo, então eu respondia cantando muitas vezes. E as pessoas começaram a falar, cria um canal no YouTube, daí eu criei. E eu criei assim, não tinha ninguém ainda fazendo isso, né? Então, pra mim era uma coisa muito nova, pra todo mundo era muito novo, assim. E eu postava, sei lá, não tinha um negócio também, como não era um trabalho, eu postava, uma vez eu postava um vídeo, depois de 3 meses eu postava outro, depois de 2 semanas eu postava mais um, aí no outro dia eu já postava mais um, né? Não tinha muito uma regularidade. Não tinha uma rotina, assim, né? E aí depois que eu realmente comecei a falar, nossa, tá monetizando, né? Que daí eu descobri também que dava pra monetizar e tudo mais, eu comecei a levar mais a sério, assim, sabe? Aí eu comecei a profissionalizar, comprei uma câmera, né? Que eu gravava tudo da webcam, do computador. E aí eu comprei uma câmera, comprei um microfone, e aí eu fui melhorando, assim, aos pouquinhos. O dinheiro que vinha, né, do YouTube, eu usava para comprar a câmera, o microfone e tal. Ô Mari, e o Rael, né, voltando agora para a música, o Rael foi um dos primeiros grandes artistas com quem que você fez uma parceria, né? Me corrija se eu estiver errada.
como é que foi o seu primeiro contato com ele e também como é que foi a gravação? Cara, sim, o Real foi uma das primeiras pessoas e foi acho que é um dos vídeos um dos covers, né, mais assistidos do meu canal. É um cover de 2 músicas dele. E aí eu gravei e foi muito bem, assim, na época. E eu sempre gostei muito do Rael, assim, das músicas dele, do jeito que ele canta. Acho que ele, não sei, ele me transmite uma coisa muito boa, assim, sabe? Ele é muito sincero nas letras e ele é muito alegre, assim, também, sabe? Não sei. Eu sempre gostei muito de ouvir ele, assim, e o que ele tem pra dizer, sabe? Então eu tava numa época, acho que não lembro qual que era o nome do álbum, mas eu tava ouvindo muito, assim, todas as músicas. Eu tava indo pro litoral norte de São Paulo. E eu fiz uns stories ouvindo a música dele. E marquei ele, assim. E aí ele respondeu. Eu falei, nossa, eu nem sabia que ele me seguia, né? Que legal, assim. E ele respondeu, não, vamos fazer um som, irarará, super animado. Eu falei, nossa, óbvio que vamos, né? Eu já sabia até qual som que a gente ia fazer, porque eu tinha gravado, tava indo compor o meu disco, olha que coincidência. E aí tinha uma música que eu falei, nossa, tá bom, mas essa música ela tá curta, né? Ela tem um espaço, depois ela vem pra uma outra parte, depois ela finaliza com a mesma coisa, tá curta. Eu falei, meu, óbvio, assim, né? Cabe muito um rap. Imagina o Rael cantando aqui, daí eu enviei pra ele o áudio, perguntei o que ele achava. E aí ele adorou, assim, ele falou, nossa, que lindo, que melodia bonita, que letra bonita, vamos marcar e tudo mais. Daí quando eu vim pra São Paulo, a gente marcou de se ver no estúdio. E aí foi quando eu conheci ele, foi já no dia de gravar, né? E não tinha letra. Daí eu vi ele compondo. E eu vi a rapidez que ele compõe. Ele tem todo um ritualzinho pra compor, assim, eu achei incrível poder ver aquilo, né, porque uma pessoa que você admira, acho que eu passei a admirar muito mais ele, assim, de ver, aprendi muito também, sabe, de ver a interação dele com a escrita, sabe, eu tava bem naquela época que eu tava começando, então pra mim foi um ponto muito chave, assim, de conhecer uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que tá me dando força, me incentivando, né, porque eu acho que também como eu vim desse ambiente da internet, a galera mais old school, assim, não tinha muita paciência, sabe, não tinha muito... Isso. É tipo, sei lá, tá fazendo vídeo na internet. E ele teve um cuidado, assim, sabe? Uma parceria mesmo. Eu falei, cara, que massa isso. E me ajudando, tipo, vendo que eu era nova em São Paulo, sabe? Então, e aí eu pude ver também ele compondo, né? Ele foi lá no quartinho, escreveu super rápido a letra. E eu falei, nossa, vamos ver, né? Como é que ficou isso. A hora que eu vi, eu voltou a chorar. Eu falei, meu Deus. Porque é muito bonito, assim, quando você vai compor com outra pessoa, a pessoa, ela se disponibiliza pra entender o que você tá falando, entendeu? Então tem um movimento de abertura mesmo, né? Pra ele ver o que eu tava querendo dizer. E aí ficou uma conversa linda. Essa música chama Sons de Amor. Eu amo muito essa música. Foi muito, muito especial, assim, esse encontro. Depois eu fiz um show, ele participou também. Saudades dele. Adoro ele. E Mari, apesar de você cantar vários estilos diferentes, né, você acaba imprimindo muito o seu estilo de cantar, né? Você criou um estilo só seu. Isso aconteceu naturalmente? Ou você, em algum momento, você percebeu que tinha um estilo só seu e falou, não, eu vou seguir por aqui? Ou você nem pensa nisso? Cara, nunca pensei sobre isso. Assim. Foi uma coisa que... É que no mercado musical sempre tem que ter um nicho, né? E eu sou meio... não gosto muito de rótulos e caixas, assim. Então, pra mim, pra eu poder me adaptar, assim, falei, bom, deixa eu entender, né? Porque a partir do momento que eu fui começar a escrever as minhas canções autorais, tinha que ter um gênero, né, musical, assim, pra poder falar que era daquele gênero. Só que eu não sei, assim, eu acho que uma pessoa que canta rock, ela pode cantar pop, sabe? Enfim, sabe? Então, pra mim, eu acho que eu nunca entendi isso, assim. É uma coisa que eu até não compreendo tanto, né? Esse lance de, sei lá, um artista de tal gênero não pode cantar de outro gênero. Aí fica, sabe? Você canta uma música calma, sei lá, não pode cantar, de repente, um sertanejo, sei lá. Acho que todos os gêneros se misturam, né? Podem se misturar entre si. Mas eu acho que eu nunca tive, assim, essa noção de eu canto assim, desse jeito específico, sabe? Eu acho que foi uma coisa que foi muito levando, porque voz e violão é mais característico de MPB, né? Então, acabou que tudo me levou, assim, pra estar hoje em dia na nova MPB, né? Sim. Mas foi uma coisa proposital que eu pensei. Eu falei, agora eu vou cantar voz e violão, porque esse jeito que eu tô cantando se parece mais com bossa nova, sei lá, sabe? Sim. Foi bem natural.
Você fez uma live, inclusive, aqui com a Rádio Disney, e você comentou que você era muito tímida aqui, na época que você postava os seus vídeos no YouTube, você criou aquele seu mundinho no seu quarto e tal. Como é que foi para você sair daquele seu mundinho, aquele seu universo ali particular e seguro, para se apresentar para tantas pessoas? Foi difícil? Sim, com certeza. Eu acho que primeira vez que eu fui fazer show, né? Acho que o Rock in Rio, claro, foi um dos maiores públicos, assim. Mas a primeira vez que eu fui fazer show, eu lembro que eu fiquei com muito medo, assim. Eu falei, nossa... Porque as pessoas não sabiam nem que eu existia, né? Na cabeça delas eu era um holograma, assim, que nunca aparecia nos lugares, eu não estava em nenhum lugar, eu só estava na internet, assim. Então as pessoas falaram, será que é de verdade, né? Então teve um pouco dessa sensação, assim, desse primeiro contato, sabe? Com as pessoas que já me acompanhavam na internet. É uma coisa até engraçada, porque geralmente é o contrário, né? Que acontece, a galera começa offline e depois ela vai para as plataformas, e comigo foi o contrário. Mas foi muito legal, assim. No Rock in Rio também, eu lembro que eu tava um pouco nervosa, mas eu percebi que tem um padrão, assim, que é depois da primeira música eu paro. Eu fico totalmente confortável, assim, e feliz, sabe? Parece que... Porque o medo, ele cega, né? Um pouco. Você fica um pouco cego, assim, quando você tá com medo. Então, depois da primeira música já passa, assim, sabe? E sempre assim. Independente se tiver 3 pessoas ou, tipo assim, 10 mil. E aí você consegue... Depois da primeira, você consegue curtir. Cara, sim. E falando ainda em show, qual que foi o melhor show que você já assistiu aí como espectadora? Agora falando como espectadora. E eu queria saber se esse show impactou, né, ou impacta aí no seu trabalho também. Cara, sim. Teve um que impacta muito. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de ver é show, assim. Nossa, gosto muito. Acho que eu aprendo muito, sabe? Teve um que eu fui uma vez do Lollapalooza, eu tava lá assistindo, e aí eu encontrei inclusive o Vitor tava lá com os amigos dele e tal, e com a equipe dele, e aí... O Vitor Clay. O Vitor Clay. Ele falou assim, vai ter um show aqui nesse palco, Mari. Eu tava ali na frente, a gente se encontrou, e ele falou, vai ter um show aqui, né? Eu falei, não, mas eu tô indo lá, tipo, fazer outra coisa. Ele falou assim, cara, vê esse show. Assim, ó, fica aqui pra assistir. Eu falei, mas eu não conheço dele, tudo bem. Assim, ó. Daí ele me explicou mais ou menos quem eram, assim, uns meninos super jovens, que parece que eles se inspiram bastante no Led Zeppelin. Aí eu tava lá com uma amiga e falei, bom, vamos ficar, né? Sei lá, vamos ver o que é isso. O quê? Mas assim, ó, eu saí em prantos, porque eu chorava, não acreditava, e eu não conhecia nenhuma música. Então foi uma coisa que me tocou muito o coração, sabe? Eles tocando guitarra, chama Greta Van Fleet. Greta Van Fleet, já ouvi. E aí eu fiquei, eles tocando guitarra, assim, eu falei, ai, meu Deus, o que está acontecendo? Tipo assim, uma coisa surreal, assim, de uma entrega, sabe? Eu falei, que lindo isso. E a galera pulando, eu falei, nossa, não me arrependi, sabe? E depois eu comecei a seguir eles no Instagram, e aí eu vi que a biografia deles a gente canta pelo amor, a gente, tipo, amor, luz e paz, umas coisas assim. Eu falei, entendi, porque eu gostei. Por que eu senti tudo aquilo, né? Exato. Ô Mari, você já trabalhou também como atriz, né? Na série Dois Irmãos, fez a participação no filme Ana e Vitória. Como é que foi essa experiência sua atuando? E você pensa em fazer novamente, em atuar novamente? Cara, penso muito. Eu tô fazendo um curso de teatro. Tô muito aberta, inclusive. É uma coisa que tem me ajudado, assim, sabe? A me ajudar, acho que na parte de expressão mesmo, corporal, assim, sabe? Me ajuda muito. Mas foi bem legal, assim, a experiência. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência. Eu era super nova também na série Dois Irmãos, né? Lá na Globo. E foi interessante pra mim, muito mais por conta de eu entender como é que funciona, sabe? Os bastidores e as gravações e o figurino e como é que é a preparação dos atores ali, sabe? Foi incrível. Foi a primeira vez que eu meditei. A primeira vez que eu meditei foi numa preparação que eu fiz pra essa série, assim. Então foi bem legal, assim, pelo contexto, sabe? Porque eu tive pouquíssimas falas e tudo mais. E no filme das meninas também, a minha participação, embora seja um filme, né? Eu cantei. Então não teve uma grande, né? Assim, eu atuando e fazendo contracenando e tudo mais. Mas eu tô querendo me aprimorar nisso, assim. Porque eu acho que é mais uma ferramenta que a gente tem, né? Pra poder se expressar. Então, tô super aberta. Sim. E você comentou agora há pouco do Vitor Clay, né? E aí eu queria falar de Alto Mar, a parceria de vocês dois, que aliás toca muito na Rádio Disney.
E essa música, essa composição é de vocês dois, né? Exatamente. Eu queria saber como que aconteceu, se cada um fez a sua parte, depois vocês juntaram, ou vocês sentaram para compor e aí as ideias foram surgindo, como é que foi? Cara, essa música, eu tava aqui, bem onde eu tô, assim, tava um pouco mais pra lá, assim, na minha sala aqui em São Paulo, né, no apartamento onde eu moro, no meio da pandemia, e eu comecei a escrever. Eu tava testando também outras harmonias no violão, assim, porque quando a gente começa a compor muito sozinha, fazer sempre as coisas só você, é muito fácil de você ficar repetindo, né? Então eu ia para as mesmas linhas de harmonia, mesmas linhas melódicas, eu falei, deixa eu entender uma outra coisa, porque eu queria, essa música ela era para finalizar o EP, né? O EP é um só, né? Que eu lancei no início desse ano. E aí eu comecei a escrever e eu percebi que eu tava falando sobre amor, assim, né? Só pra variar um pouquinho das minhas composições. Quando eu acho que eu não tô falando sobre isso, lá vai a composição me mostrar que é sobre isso no fim. E aí eu tava aqui em casa e falei, nossa, como... Assim, uma grande viagem, tá? Bem lúdico, mas vou falar, já que você perguntou. Que eu tava olhando aqui pela minha janela e eu moro no 20º andar, né? Então dá pra ver vários prédios, assim. Várias janelinhas, e a gente tava naquele momento bem introspectivo, onde a galera tava toda dentro de casa, né? E eu comecei a olhar para os prédios, assim, eu falei, nossa, imagina quantas pessoas que não tem cada janelinha daquela, né? Sei lá, mora uma pessoa, mora uma família dentro de cada janelinha. Quantas pessoas não tem aqui, né? Tipo, ao meu redor, quanta vida existe aqui. E isso começou a me inspirar. Comecei a brisar nisso, assim, comecei a viajar nisso, e isso começou a me inspirar. Eu falei, nossa, a gente tá todo mundo na sua casa, né? Separado, mas mesmo assim a gente tá junto. A gente tá junto, inclusive, separado, né? A gente tá junto, ficando isolado. Que curioso, tá todo mundo junto, ficando isolado. Eu comecei, assim, a pensar nisso e tudo mais. E eu falei, nossa, como seria bom só se a gente pudesse conversar com outra pessoa, né? De uma forma mais leve, assim, mais livre, sem tanta cobrança, né? Enfim, e aí eu comecei a pensar nisso e essa música apareceu, né? Ela começou a vir e eu falei, nossa, porque o EP inteiro, ele fala sobre, ele começa comigo falando sobre um término de um relacionamento, né? Só para contextualizar um pouco mais. E aí no final, Alto Mar basicamente me dá essa possibilidade de me relacionar novamente de uma maneira leve, de uma maneira onde eu não tenho, onde o meu único querer com a pessoa é vê-la bem. Comecei a escrever isso e falei, nossa, seria legal um homem, né, cantando comigo, uma voz masculina. E aí pensei em algumas pessoas, assim, mas não batia, assim, sabe? Eu falei, eu lembrei. Eu falei, nossa, o Vitor, claro, é ele. Eu falei, é ele. E aí mandei uma mensagem pra ele. E o Vitor, pô, Mari, claro! Claro que sim! Puta, música da hora! Eu não sei o que, ele ficou super animado, assim. E ele topou de primeira, assim, sabe? Eu mandei um trecho e eu falei, mas Vitor, eu queria que você compusesse também a sua parte, né? Tipo, outra parte, né? Queria que tivesse você também na música, né? Não queria que você cantasse a música que eu escrevi. Queria que você... Ele falou, nossa, lógico. Eu falei, então é isso. E era bem essa energia que eu tava precisando de... Ele tem uma energia boa, né? Muito, ele é muito alegre, né? Ele é muito, assim, alto astral, assim. E eu falei, nossa, é isso. Eu preciso dessa energia pra fechar, né? O EP. Uma energia alegre, assim. E aí a gente conversou, a gente terminou de compor a música por videochamada, assim. E ele super empolgado, pegava o celular e ficava na casa dele, assim, nas ideias, assim, ficava andando e ficava, puta, mas tem não sei o que, puta, acho que é isso. Aí ele pegava o violão, é muito fofo, assim. Eu fiquei muito grata, né, porque é isso, a pessoa ela entra num estado de disponibilidade, né, pra poder entender a música que emociona, assim. E eu falei, nossa, que legal isso, a pessoa tá junto, sabe? Então, e aí foi assim que a gente terminou de escrever, foi por videochamada. E aí o clipe dessa música também a gente fez à distância, né, por conta da pandemia. E a gente foi se encontrar, inclusive, né, faz pouquíssimo tempo, para poder gravar uma versão acústica dessa música, que daí a gente se juntou mesmo, de fato, que foi por um projeto meu que chama Mariana Nolasco Sessions 2, é a segunda edição, onde eu faço, né, músicas minhas e covers também na versão acústica. E aí a gente gravou Alto Mar, que foi onde a gente se viu. Eu falei, nossa, finalmente! Mas foi muito gostoso. Legal. Toda essa energia boa passou na música, a gente sente ouvindo. Que bom, muito feliz que tá tocando aí na rádio. Ô Mari, e vai ter algum lançamento ainda esse ano? A gente pode esperar alguma novidade? E o que você pode contar dos seus planos futuros aí para 2022? Álbum, shows?
Adianta alguma coisinha aí pra gente. Olha, tem bastante coisa, assim, mas ainda tá embrionada, né? Ainda no processo de criação. Esse ano ainda não tenho nenhum lançamento previsto, assim, mas ano que vem tem coisinhas legais chegando. Que eu não posso dar muito spoiler, assim. Mas, esse ano não tem nenhum projeto, assim, em relação a músicas, né, autorais, assim, inéditas e tudo mais. Mas ano que vem, me aguardem. 2022 é o ano da Mariana Nolasco. Segura! Mari, muito obrigada, viu, por essa conversa. Foi muito gostoso conversar com você. Agradeço mais uma vez, em nome de todo mundo da Rádio Disney, pela sua disponibilidade, por você bater esse papo aqui com a gente hoje. Eu que te agradeço todo o pessoal aí também. Obrigada pelo convite. Sucesso pra você. Coração, a minha intuição me diz que é verdade, a probabilidade de ser bom. Este é um podcast Rádio Disney.